bomba no mundo gospel. O pastor Caio Fábio, conhecido por suas posições fortes e muitas vezes controversas, sempre foi uma figura que divide opiniões no meio evangélico. Agora, em uma entrevista recente no Redcast, ele voltou a causar polêmica com falas que muitos interpretam como uma crítica direta a Rodrigo Silva e outros teólogos conservadores. Como eu vejo por aí, pessoas querendo se apresentar numa perspectiva de eu sou culto e sou uma pessoa cientificamente preparada, mas se você perguntar quando é que Deus criou o mundo, ele vai dizer que foi há 6.000 anos atrás. Aí como é que você pode ser arqueólogo e dizer que Deus criou o mundo há 6.000 anos atrás, se só a cidade de Jericó, que é uma bobagemzinha infante de creche de arqueologia, tem 8.000 anos de idade? O Homo Carmelos, lá em Israel, tem 120.000 anos de idade, era Homo sapiens sapiens. Eu estou vindo agora de Göbekli Tepe, Karahamtep, Derinkuyu, que lá na Turquia, que tem 12, 13, 15 mil anos de idade, antes da criação do mundo, conforme a narrativa bíblico-semítica. Então, até os que vocês, desculpe eu ser franco do jeito que eu sou, até os que vocês consideram mais preparados, para mim é tudo um monte de gente que eu não levo em consideração, porque quando você espreme, eles não têm argumento e não conseguiriam ficar na minha frente para uma argumentação de qualquer nível ou ordem, de perspectiva bíblica, teológica, arqueológica, científica, genética, histórica, não aguentam. O senhor é um homem muito sábio, isso daí todo mundo sabe. As pessoas realmente colocam você como... Você tem... Na sua trajetória provou isso, né? Você, na época que você começou a ter esse pensamento, o que você via que te incomodava? Já existia uma certa verticalização da fé daquela época? Já, isso é antigo. Nunca não houve. Nunca? Nunca é uma palavra meio forte. É, né? Nunca, mas é nunca. Você tem o Evangelho de Jesus e, num certo sentido, sem absolutizações tão intensas, mas Nietzsche, num certo sentido, tinha razão quando ele disse que o único cristão que existiu foi Jesus. O Evangelho morreu na cruz, né? Morreu na cruz, É o que ele disse. Então, mas ressuscitou de entre os mortos em Cristo. Aí você tem apóstolos sinceros que deram a vida pelo Evangelho, veio uma segunda geração, já com algumas pequenas complicações no segundo século. No terceiro século continua a haver pureza de pregação do Evangelho, mas já com alguns grupos tentando fazer conciliações com as várias manifestações das filosofias gnósticas, algumas que admitiam promiscuidade de vários tipos, outras que diziam que só haveria salvação se você aprendesse algumas doutrinas gnósticas sem as quais ninguém seria salvo, até que veio a erupção do vulcão constantiniano no IV século, e aí surgiu o cristianismo. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não fundou nada. E a igreja que Jesus fundou é um termo utilizado do mundo grego, eclésia, que era usado para qualquer convocação humana. Era um termo que definia apenas ajuntamento, congregação. Então, quando Jesus fala de igreja, parece que é um termo que um anjo trouxe do céu, santificou, batizou, separou. Não, o mundo grego usava há séculos a expressão eclésia para definir qualquer convocação que o procurador, o procônsul, o governador, uma ordem imperial que fosse dada e fosse cumprida, e se convocava o povo para a praça, para a ágora, para uma reunião onde os ditames e os protocolos, as legislações novas fossem ali colocadas, postas, imputadas, era uma eclésia. Agora, isso foi transformado numa expressão mágica. Então parece que Jesus fundou casinhas, pequenas casinhas, sem as quais Deus não habita. E quando o Evangelho inteiro, desde o Velho Testamento, você ouve os profetas, que não houve um que tenha morrido de velho. Os israelitas mataram todos esses profetas que a gente vê na Bíblia. Eles não morreram com a cabeça branca, nem nada disso. Morreram apedrejados, presos, ou como Isaías, cerrado pelo meio, pelo rei Manassés. Todos eles tiveram fins trágicos já no Velho Testamento. E os apóstolos de Jesus no Novo Testamento, o único que não morreu de morte violenta foi o apóstolo João, que morreu exilado, como exilado político na ilha de Patmos,
lá no litoral da Turquia, mas é uma ilha grega. Então, de Constantino para cá, tudo que você vê é a mesma corrupção. Ou seja, a realeza, seja de que natureza ela seja, monárquica, imperialista, ou feudal, ou qualquer uma em qualquer tempo, ou republicana, ou presidencialista, aonde quer que haja uma manifestação de poder, você tem ali a igreja abençoando e buscando poder e querendo conluios com essas forças, porque os cristãos que tinham sido tão perseguidos no Império Romano, não o tempo todo, mas houve perseguições violentas, Calígula, Nero, Domiciano, houve vários, violentos. Tinham ficado tão traumatizados que quando chegou Constantino dizendo, olha, não vai ser mais assim, e ele chegou por uma estratégia política, porque o escriba dele, chamado Lactâncio, disse a ele: o único instrumento de capilarização que pode existir no Império para provocar união, num Império que já estava dividido entre Oriente e Ocidente, com fragmentação, com sede em Roma e com sede depois em Constantinopla, que pode juntar as partes desse Império, é o movimento cristão, que não era chamado de cristianismo. Jesus nunca fundaria nada que tivesse o sufixo ismo. Todo ismo é sistêmico, é fechado, é amuralhado, é blindado. Todas as definições de Jesus carregam um sufixo de qualidade, de ad, no final, de abertura, de definição qualitativa. Mas na sua época, assim, quando você começou as pregações aos 18 anos, você pensava assim? Todo mundo pensava assim ou não? Não, eu pensava assim. Você pensava assim. O meu maior problema, quando eu me converti, foi dizer, meu Deus, eu vou ter que me tornar membro da igreja. Porque era coisa que eu já conhecia desde a infância. Eu não nasci alienado de nada disso. Eu tinha uma avó presbiteriana que tinha se convertido no século XIX. A minha mãe tinha se convertido no início do século XX. Meu pai era um agnóstico que se converteu nos anos 60, depois do golpe militar. Então, na realidade, eu cresci ouvindo todas essas histórias. Eles eram críticos, eles eram cultos, eles eram sensíveis, eles eram perceptivos. E de modo que a minha dificuldade nunca foi com Jesus. Eu sempre achei Jesus maravilhoso, eu achei Jesus o máximo. Mas a igreja me afastou durante muito tempo de qualquer vínculo com Jesus, porque parecia que o combo era inseparável, que para crer em Jesus, ser de Jesus e andar com Jesus, você tinha que pertencer a uma daquelas agremiações, a um daqueles clubes, a um daqueles guetos. E eu dizia, eu não vou aguentar um negócio desse. E o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima.